vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Eles disseram: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim não vede, o fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, esse tempo pascal, somos convidados a buscar as raízes da nossa fé, da nossa experiência de vida cristã, de vida em Cristo, nossa fé no Cristo ressuscitado. E hoje nós encontramos nas leituras alguns elementos fundantes da nossa experiência de fé, da nossa experiência cristã. Nossa fé está enraizada, em primeiro lugar, no testemunho dos apóstolos, no testemunho da igreja, esse testemunho que chegou até nós através da história, através da igreja. Nós vemos na primeira leitura os apóstolos proclamando a ressurreição de Cristo, esse Cristo que vós rejeitastes, Cristo justo, Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas daquilo que aconteceu. Em seu nome serão anunciados, perdidos, pecados a todas as nações. Nós vemos no Evangelho essa experiência dos apóstolos, que eles depois dão um testemunho de encontro com Cristo ressuscitado. O Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho do discípulo de Emaús que lemos outro dia, no domingo. Quando Jesus
Jesus apareceu a esses dois discípulos, que estavam já desiludidos, retornando para Emaús, seu lugar de origem. Lucas nos diz que um se chamava Cleópas e outro nome fica aí burro. O evangelista nos diz quem é esse discípulo. Talvez um artifício do evangelista para que cada um de nós pudesse se reconhecer bem naquele discípulo que permanece assim. O fato é que esses discípulos encontraram-se com o Senhor Jesus Cristo. Cristo, enquanto eles caminhavam, tristes, se pôs no meio deles a caminhar com eles e a explicar-lhes as Escrituras, mostrando como tudo aquilo que aconteceu já estava previsto nas Escrituras. Depois, ao chegar na tarde, Jesus parte o pão, fica com eles e parte o pão. No momento em que Jesus parte o pão, eles reconhecem a Cristo. Cristo desaparece da vista deles. Eles voltam já confiantes, com a certeza desta fé, dessa certeza de que Cristo está ressuscitado e não está mais vivo. E vão anunciar aos outros, dando o próprio testemunho aos outros apóstolos que estavam reunidos. E enquanto justamente aí começa o Evangelho de hoje, enquanto eles estão anunciando aos apóstolos o que aconteceu com eles, como eles viram o Senhor, como reconheceram o Senhor ao partir do pão, Jesus se põe no meio deles, se apresenta aos apóstolos. E a primeira coisa que Jesus faz é anunciar a paz. É o primeiro ponto da ressuscitação. A fé nos conduz a esta paz tão desejada. Cristo, a paz é dom de Cristo, é dom porque recebemos da experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Essa paz que o mundo deseja, que nós desejamos, buscamos, é fruto da experiência do encontro profundo com Cristo Jesus. É fruto da experiência do perdão dos pecados. Jesus, depois de anunciar a paz aos discípulos, insiste em dizer que ele não é um fantasma, porque os apóstolos estão ali tendo uma visão, simplesmente de algo que não existe. Ele é o mesmo Cristo que converteu com eles, que os chamou, que os formou, que fez conviver com eles, que os enviou para a missão. Esse Cristo que eles viram sendo morto na cruz e depositado no sepulcro. Esse Cristo que traz as marcas da sua paixão na sua carne, aquela carne recebida do seio de Maria, o ato da encarnação, a humanidade. O fantasma não tem osso e nem carne, diz Jesus. E depois Jesus come, pede alguma coisa para comer, para indicar que ele está vivo, a pessoa viva que come. Portanto, a experiência, o testemunho dos apóstolos provém desta experiência que eles tiveram de encontro com o Cristo ressuscitado, que eles transmitiram, que eles anunciaram, se tornaram as testemunhas. Foi para isso que Cristo justamente elegeu sobretudo os apóstolos e os fez participar da vida dele e transmitiu a eles o dom do Espírito Santo e os enviou para anunciar a todas as nações perdão dos pecados, batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, fazendo em todas as nações discípulos seus, ensinando tudo aquilo que Jesus havia ensinado a nós. É isso que os apóstolos fazem depois da vinda do Espírito Santo. Tomam coragem
está fundamentada no testemunho dos apóstolos, no testemunho da igreja de tantos e tantos cristãos. Essa fé que nós acolhemos hoje, na nossa vida, que nos é transmitida, é profundamente eclesial. Outro elemento é a necessidade de compreender as Escrituras, tanto aos discípulos de Emaús, quanto nesse encontro que Jesus tem com os seus discípulos. Ele abre a inteligência dos apóstolos, dos seus discípulos, para compreender as Escrituras, para entender que tudo aquilo que aconteceu com ele já estava escrito, já estava previsto, anunciado nas Escrituras, em Moisés, na lei, nos profetas e nos salmos, em toda a Sagrada Escritura. Por isso, São Jerônimo dizia: conhecer a Sagrada Escritura é conhecer a Cristo, desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer a Cristo. Por isso, a Igreja tem insistido contra Lutero e seus seguidores. Lutero colocou o princípio da só Escritura. A Igreja insiste na tradição e na palavra como fontes da revelação. Nós não podemos ter a experiência de fé se nós não acolhemos a fé que a Igreja nos transmite. Se nós nos remontamos à fé dos apóstolos. Por isso nós professamos o credo a cada domingo. Professamos as verdades essenciais, fundamentais da nossa fé. E estudamos a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus precisa ser cultivada na oração, entendida, deve ser procurar estudar a Sagrada Escritura, compreender através da leitura e através da escuta da liturgia. E nós católicos, nesse sentido, estamos bem preguiçosos. Os protestantes, enquanto eles abandonaram a tradição e ficaram com a só a Sagrada Escritura, eles se dedicam muito ao estudo da Sagrada Escritura. Nós estamos avançando nisso, né? Também muita gente que despertou para isso. Mas às vezes a Bíblia do católico fica lá na estante para juntar o ele, para as páginas ficarem amareladas. Né? Nós temos que colocar na nossa experiência de fé este encontro com Cristo na Sagrada Escritura. Não só nos contentarmos em escutar a palavra anunciada na celebração eucarística a cada domingo, mas ter o hábito de ler. Por isso Cristo abriu a mente dos apóstolos, enviou a eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse ajudar os discípulos a entenderem tudo o que eles viveram com Cristo, para compreender também as Sagradas Escrituras. É o Cristo que abre a mente dos apóstolos, dos seus discípulos, para entender as Sagradas Escrituras. Por isso nós precisamos invocar o Espírito Santo, precisamos viver a experiência da palavra com a experiência da oração, para compreender o sentido profundo da Sagrada Escritura, à luz daquilo que é o ensinamento, da experiência, da fé da Igreja, que Deus é transmitido através da Igreja. Depois, outro elemento, a experiência do encontro com Cristo na Eucaristia, na celebração dos sacramentos. Os apóstolos reconhecem Cristo ao partir do pão, os discípulos de Emaús. E Jesus aparece aos discípulos quando eles estão reunidos no domingo, no primeiro dia da semana. Não é à toa, justamente no primeiro dia da semana, no domingo, que os apóstolos, nas primeiras comunidades cristãs, se reuniam para celebrar a Eucaristia em memória de Cristo. Cristo pediu que fizesse isso em minha memória, quando, na última ceia, anunciou a eles que seu corpo e seu sangue
já não está mais presente junto aos discípulos, da mesma forma que antes da sua paixão. Cristo ressuscitado está presente de modo espiritual e sobretudo nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. A experiência que nós temos no encontro com Cristo também no sacramento da penitência. Jesus indica que os apóstolos eram testemunhas para anunciar o reino. Veja só, assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e o seu nome, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. É na experiência da misericórdia, do perdão dos pecados, quando nós nos tomamos consciência que necessitamos de ser libertados do pecado, salvos por Cristo, através da graça que recebemos no sacramento, de modo especial no sacramento da penitência. Quando nós recebemos o perdão de Deus, fazemos a experiência de um encontro pessoal único com Deus, encontro da misericórdia, encontro do amor. Fazemos a experiência de um Deus que é amor, e que nos amou quando éramos ainda pecadores, que deu a sua vida por nós, para o perdão dos nossos pecados. Daí a importância da celebração eucarística, a importância da celebração dos sacramentos todos, da recepção do perdão dos pecados no sacramento da penitência e o encontro com Cristo na Eucaristia. Esses elementos estão na base da nossa experiência de fé, da nossa vida cristã, da nossa experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Como nós chegamos à fé do Cristo ressuscitado, acolhendo o testemunho da igreja, celebrando a vida cristã dos sacramentos, estudando, acolhendo a palavra de Deus, recebendo o perdão dos pecados, celebrando o sacramento, acolhendo Jesus na Eucaristia. E depois o outro elemento que aparece aí na segunda leitura da carta de João, na experiência da fraternidade. Aquele que conhece a Deus, aquele que tem a experiência de fé, deve concretizar essa experiência de fé na observância dos mandamentos. E quais os mandamentos? Todos eles, mas principalmente João vai insistir sobre o mandamento do amor, a experiência da fraternidade. Quando nós vivemos a experiência da fraternidade, quando nós vivemos o amor cristão, o amor que Cristo deixou como um mandamento, amai uns aos outros, como eu vos amei, nós nos encontramos com Cristo. Fazemos a experiência do encontro com Deus, que São João diz, que na sua essência, Deus é amor, quem ama conhece a Deus. Então a experiência do encontro com Cristo, o conhecimento de Deus, mais que a experiência intelectual, de compreensão intelectual, é a experiência do amor, da vivência do amor. É assim que nós vamos também, não só vivendo a vida cristã, tendo encontro com Jesus, alimentando a nossa fé em Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, mas também transmitindo, dando testemunho, dando continuidade, dando testemunho da fé da igreja, testemunhando Cristo vivo e ressuscitado, que continua agindo na sua igreja, que continua agindo na vida da comunidade cristã, na vida dos batizados, para a transformação do mundo.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à nossa celebração e à nossa caminhada na vida cristã, procurando sempre colocar no centro da nossa experiência esses elementos: o acolhimento, o anúncio do testemunho, a vivência, a experiência e a meditação constante na palavra de Deus. A celebração